chega ao ponto em que nenhuma teoria permanece em pé por muito tempo. Neste episódio final, ele enfrenta os temas que mais resistem à aceitação: sexualidade fora do corpo, medo, controle da consciência, análise fria dos dados e, por fim, a possibilidade de que tudo isso não tenha origem humana nem espiritual, como costumamos imaginar. Este vídeo é o episódio final da série Viagens Fora do Corpo, baseada no livro de Robert Monroe. Antes de seguir, peço a gentileza que curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber a notificação das novas séries sobre livros. Vamos começar. Monroe afirma que a sexualidade é um elemento central do segundo estado e, ao mesmo tempo, um dos mais omitidos por tradições espirituais. Essa omissão, segundo ele, decorre de séculos de repressão e distorção cultural, o que impede qualquer compreensão honesta do fenômeno. Nos primeiros experimentos, o impulso sexual surge de forma intensa logo após a saída do corpo físico. Esse impulso interrompe repetidamente as experiências e força o retorno imediato ao corpo. Ao retornar, o desejo desaparece por completo. Após inúmeras tentativas frustradas de repressão, o autor descobre que o único caminho eficaz é reconhecer o impulso e adiá-lo conscientemente, em vez de combatê-lo. O impulso sexual não é eliminado no segundo estado. Ele apenas se desloca e pode reaparecer a qualquer momento. A partir dessa constatação, Monroe diferencia radicalmente a sexualidade física da interação não física. O ato sexual humano seria apenas uma tradução imperfeita de um processo mais profundo de comunhão. Essa interação é descrita como atração entre diferenças complementares, semelhante a polos opostos. O processo culmina numa fusão breve e intensa, seguida de equilíbrio e serenidade. Não há movimento mecânico. Trata-se de um estado imóvel que envolve todo o segundo corpo. No início, a mente condicionada interpreta essas experiências como sexo físico, gerando culpa e retração. Com o tempo, o autor passa a considerar que o impulso sexual físico pode ser uma manifestação da mesma força fundamental que permite a dissociação do corpo físico. No segundo estado, não há distinção funcional entre macho e fêmea. A atração não depende de forma, aparência ou toque, mas de diferenças energéticas percebidas diretamente. Em certos níveis, essa interação é tão comum quanto um gesto social. O autor relata um episódio em que foi recebido por um grupo que utilizava esse tipo de interação como cumprimento casual. Ele questiona se tratava de um costume local ou de uma tentativa de adaptação ao visitante. Monroe rejeita a explicação freudiana de fantasia por repressão, afirmando que ela evita enfrentar fenômenos não registrados. Apresenta um caso em que detalhes objetivos posteriores tornam difícil descartar a experiência como coincidência. O capítulo se encerra com uma conclusão clara. A sexualidade no segundo estado varia conforme o nível visitado. Julgamentos morais baseados no mundo físico não se aplicam. O impulso sexual pode tanto facilitar quanto bloquear a experiência. No segundo estado, ele não representa maldade, mas uma força natural que exige compreensão e domínio consciente. O autor afirma que a única forma de verificar a existência do segundo corpo é pela experiência direta. Não é questão de crença. Se fosse simples, seria comum. A maioria das experiências fora do corpo ocorre de modo espontâneo durante sono, doença ou estresse. Aqui a proposta é diferente: produzir o fenômeno de forma consciente, repetida e observável. Ele sustenta que o fenômeno é natural. Provavelmente, todos se separam do corpo durante o sono. O incomum é manter consciência. Não encontrou danos fisiológicos associados às experiências, embora reconheça mudanças psicológicas profundas. Alerta que, uma vez iniciado o processo, não é possível fechá-lo completamente.
A experiência entra em conflito com ciência, religião e padrões sociais, podendo gerar isolamento. O maior obstáculo é a barreira do medo. Ela se manifesta em 3 formas: medo da morte, pela semelhança entre separação e morrer, medo de não conseguir retornar ao corpo e medo do desconhecido, de um ambiente sem regras claras. Esses medos não cedem à lógica, só diminuem com repetição. A superação ocorre quando a mente consciente passa a cooperar com a supermente, que opera naturalmente além do medo, sobretudo durante o sono. O treinamento começa com relaxamento profundo, físico e mental, sem pressa nem interrupções. O objetivo é atingir o estado fronteiriço entre vigília e sono, mantendo consciência contínua. Isso pode ser alcançado por auto-hipnose, meditação ou prática do sono fronteiriço. Drogas são desaconselhadas, pois distorcem a percepção e reduzem o controle. O passo crítico é o estado vibratório. Ele se manifesta como ondas intensas percorrendo o corpo. Não é imaginário e, uma vez alcançado, é inconfundível. No início, provoca pânico. A instrução é simples: não reagir, observar. Com a prática, as vibrações podem ser controladas, moduladas e aceleradas. Quando atingem alta frequência, tornam-se suaves e estáveis. Esse ponto indica prontidão para a dissociação. A partir daí, o fenômeno pode tornar-se recorrente, mesmo sem intenção. O controle do pensamento torna-se essencial. No estado vibratório, qualquer pensamento pode gerar deslocamento involuntário. Por isso, as primeiras experiências devem ser curtas, próximas ao corpo físico e em ambiente conhecido. Antes da separação total, o autor recomenda exercícios parciais. Estender mãos ou braços não físicos para tocar objetos distantes. O tato permanece funcional e pode revelar detalhes impossíveis de serem percebidos fisicamente, servindo como confirmação prática. A separação inicial pode ocorrer por flutuação suave ou rotação gradual. Nas primeiras tentativas, o exercício deve se limitar a sair e retornar repetidamente até que o retorno se torne seguro. Voltar ocorre simplesmente ao pensar no corpo físico. Existe também um método de emergência: ativar qualquer movimento físico consciente. Durante essas fases surgem impulsos intensos: liberdade, excitação, sexualidade, êxtase religioso. Eles não devem ser reprimidos nem moralizados. Devem ser reconhecidos e adiados. São parte da totalidade do indivíduo. Somente após dominar o retorno, o controle emocional e a continuidade da consciência, recomenda-se tentar deslocamentos maiores. O princípio é claro: viaja-se para pessoas, não para lugares. O vínculo emocional determina o destino. O capítulo termina com uma afirmação direta: as técnicas podem parecer arbitrárias, mas funcionam empiricamente. Ainda não há explicação científica. Até que exista, a única validação possível é a experiência pessoal. Após anos de registros, o autor tenta compreender como o fenômeno surgiu e evoluiu. Evita explicações místicas e avança apenas quando os dados obrigam. Antes dos sintomas físicos, 2 episódios se destacam: um sonho infantil extremamente vívido e a certeza súbita sobre $2 enterrados, confirmada depois. Não há traumas psicológicos nem diagnósticos psiquiátricos. Hipóteses fisiológicas são testadas e descartadas. Experimentos químicos produzem estados alterados, mas são abandonados. Entre 1958 e 1959, surgem as vibrações e o som sibilante. A primeira separação ocorre involuntariamente, depois passa a ser induzida. Os efeitos físicos são leves. O medo inicial dá lugar à curiosidade. As experiências evoluem de separações curtas para explorações do ambiente físico imediato. Conclusão inicial: existe um segundo corpo com um movimento próprio, percepção diferente
e controle consciente parcial. Entre 1959 e 1962, as vibrações tornam-se sensação de calor. A separação fica natural. Surgem acessos involuntários aos locais 2 e 3. O medo diminui, mas persiste a preocupação com o retorno. Conclusões do autor. A personalidade sobrevive à morte. A comunicação além da linguagem física. Muitos humanos se separam do corpo durante o sono. Os locais 2 e 3 possuem naturezas distintas. Após 1962, as experiências tornam-se raras. As vibrações desaparecem e dão lugar a um estado simples de ser. A separação exige pouco esforço, há menos necessidade de sono. O medo some, substituído por preocupação com a continuidade da vida física. Conclusões finais. É possível influenciar pessoas vivas durante a experiência fora do corpo. Existem níveis de conhecimento que ultrapassam a mente consciente. Diante de centenas de experiências, o autor organiza os dados para verificar coerência interna. Parte de 3 premissas. O experimentador é mentalmente estável. O segundo estado deve ser comparado à vigília física. A mente continua sujeita a erro, mesmo fora do corpo. Com isso, estabelece a distinção central. Sonho não é segundo estado. No sonho, não há raciocínio contínuo, decisão consciente nem controle. No segundo estado, há consciência clara, ação deliberada, múltiplos sentidos e possibilidade de repetição. Relatos que não atendem a esses critérios são descartados. Os sintomas seguem padrão evolutivo, vibração intensa no início, depois calor e estabilidade. O som sibilante persiste, indicando adaptação, não patologia. A percepção também segue padrão, movimento é constante, audição, tato e visão aparecem com frequência. Paladar e olfato, quase nunca. Há formas de percepção sem equivalente físico. Os ambientes se organizam em 3 tipos. O local 1 é o mundo físico atual. O local 2 é o ambiente não físico, com leis próprias. O local 3 é o mundo semelhante ao físico, mas historicamente divergente. A conclusão não é prova definitiva, mas consistência. O segundo estado não se comporta como sonho, doença ou acaso. Após mais de uma década de experimentos, o autor admite, não sabe como nem por que tudo aconteceu. Não há causa identificável. Medicina e psicologia não respondem. Diante disso, propõe uma hipótese, não como verdade, mas como a que menos contradiz os fatos. A vida inteligente surgiria apenas em planetas protegidos por um escudo natural. Onde esse escudo é defeituoso, a consciência evolui sob ruído constante. A força fundamental seria a psiônica, a energia do pensamento, que é ignorada por essa civilização. Tentativas de contato seriam mal interpretadas como manifestações divinas. Fragmentos de conhecimento surgiriam em indivíduos isolados, sempre distorcidos. A regra de não interferência impediria ajuda direta, mesmo diante do risco de autodestruição. A hipótese culmina numa pergunta: e se a humanidade for essa civilização? Então surgem os registros finais. Uma força impessoal atravessa sua mente, examina, extrai, vai embora. Não há empatia, não há explicação. O resultado é a perda definitiva do Deus da infância. A inteligência por trás das experiências não é humana, é apenas maior. O capítulo termina sem resposta. O autor afirma que nada do livro nasceu de tradições antigas. Tudo foi vivido no século XX. Se for real, o estudo do segundo corpo representa uma ruptura histórica. Premissa 1. O ser humano não termina no corpo físico. Pensamento e emoção se estendem além do indivíduo e interagem continuamente. A telepatia seria apenas a forma consciente desse processo. Premissa 2. Quase todos se separam do corpo durante o sono. O raro é o controle consciente. Se isso for aceito,
religiões, moralidade, medicina e psicologia seriam obrigadas a se transformar. Premissa 3. O segundo corpo opera por uma energia ainda desconhecida, relacionada à eletricidade, mas distinta dela. Campos elétricos interferem diretamente na experiência. Premissa 4. O local 2 é um domínio real, vasto, não material. A mente consciente não o compreende, mas níveis não conscientes parecem conhecê-lo. Premissa 5. Existe uma contradição fundamental. Toda vida busca sobreviver. Mas os atos mais elevados exigem negar esse impulso. A experiência fora do corpo exige vencer o medo da morte. O capítulo encerra sem solução. Ignorar essa contradição é fechar uma porta. Enfrentá-la pode levar além do corpo, do tempo e da morte. Antes de sair, comenta: o que mais te fez refletir neste episódio? Quero saber o que esse livro provocou em você. Se este resumo te ajudou a compreender o livro e a refletir sobre as ideias apresentadas, curta o vídeo. Isso indica ao algoritmo que esse tipo de conteúdo merece continuar sendo entregue. Compartilhe com quem gosta de livros, mas não tem tempo de ler tudo. E se inscreva no canal para acompanhar as próximas séries de resumos, sempre focadas em conhecimento e reflexão. A série Viagens Fora do Corpo termina aqui. Nos próximos vídeos, seguimos explorando livros que provocam perguntas, não respostas fáceis.